A mensagem que eu quero trazer hoje ao seu coração são realidades que o Espírito Santo operou na minha vida e na sua vida. Nós servimos a um Deus maravilhoso, poderoso. Mas esse Deus é um só Deus, mas Ele manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que o Deus Pai é aquele que se manifesta, que fala, que move. Então no Velho Testamento nós vemos que a ênfase qual que é? O Pai. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que veio habitar no meio de nós. Ele veio para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Jesus é o nosso padrão, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele passou por tudo que eu passei, posso passar, você também. Mas Ele veio para mostrar para nós que é possível vencer o pecado, é possível ser uma pessoa diferente neste mundo. Diga glória a Deus. Jesus é o nosso padrão, nosso modelo. Mas nós vemos que algo acontece. Jesus, Ele tinha uma missão. Ele veio para ser o padrão, Ele veio para ser o modelo, mas Ele precisava ir para a cruz. Ele precisava ser crucificado. Ele iria morrer e ao 3º dia Ele prometeu que iria ressuscitar. Quando Jesus fala isso aos seus discípulos, os discípulos ficam tristes. A Bíblia diz, João 14, que o coração dos discípulos ficaram turbados, tristes. Por quê? Porque você imagina quão maravilhoso é você poder caminhar com Jesus 3 anos, ouvir os ensinamentos, a pregação, ver tanta sabedoria, o Senhor falando em parábolas, as pessoas não podiam entender, mas depois Jesus ensinava os seus discípulos, e os seus discípulos ficavam encantados. Jesus nunca fez um velório, porque no velório que Ele foi, o morto ressuscitou. Jesus, Ele levantava paralíticos, ressuscitava mortos, pessoas que não podiam enxergar, Jesus curou, e tantos milagres relatados na palavra de Deus, e os discípulos participaram, eles viram, eles estavam lá, eles viam o que Jesus estava fazendo, mas Jesus fala: eu preciso ir, porque se eu não for, o outro, o Consolador, não virá. Os discípulos então agora estão tristes, mas Jesus, Ele vai para o Pai. E aí, a partir desse momento, nós vemos que o grande protagonista seria aquele que viria. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Os discípulos agora não têm Jesus e eles precisam seguir a direção de Jesus, aguardar, orando, intercedendo, aguardar quando o Espírito Santo de Deus seria enviado. Mas nós vemos que no livro de Atos, a igreja estava reunida, os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, todos no mesmo lugar, quando de repente veio um som como de um vento impetuoso, e aí, irmão, o pessoal ali, a galera, a igreja, o povo reunido, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e começaram a falar novas línguas. Aquele é o grande momento onde Deus muda de endereço. O Pai está sentado no trono, Jesus assentado à destra de Deus. E qual é o trono do Espírito Santo? A partir do Pentecostes, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. João 16, verso 7, a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus já foi enviado, e o Espírito Santo de Deus já habita dentro de nós. Se você foi salvo, regenerado, Ele habita dentro de você. Se você ainda não teve a experiência da salvação, nesta noite Ele pode entrar e transformar toda a sua vida.
E o primeiro princípio que eu quero dizer para você, trazer para você, o Espírito Santo, ele opera algumas coisas, operou algumas coisas dentro de nós. E o primeiro é, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. A Bíblia diz, João 16:8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Qual foi o momento que o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Qual foi o momento que o Espírito Santo mostrou a sua realidade espiritual? Mostrou que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Mas aí ele mostrou a nossa condição, a nossa situação, e aí ele nos mostra Cristo Jesus, a justiça de Deus. Ele mostra que nós temos um grande problema e nós não podemos resolver, mas ele apresenta para nós Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução, ele é a salvação. Ele nos convence do pecado e ele fala: você não é justo, mas tem um que é justo. Você não pode comprar a salvação, porque não tem como você pagar, mas tem alguém que já pagou o preço por ela, Jesus Cristo. Jesus então, ele, o Senhor, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E através desse convencimento, nós fomos salvos. Vou falar um pouquinho de teologia agora para você. A Bíblia fala de pecado, diga comigo, pecado. Mas a Bíblia também fala de pecados, singular, plural. Pecado, pecados. Pecado, teologicamente falando, quando você vê pecado no singular, está falando da natureza pecaminosa do homem. Então o homem é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa que veio de herança lá do jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a natureza da serpente, a natureza de pecado, do pecado, vem lá de Adão e Eva, está dentro de nós. Essa questão do pecado fala da nossa natureza humana, carnal. Mas quando a Bíblia fala de pecados no plural, é a prática do pecado. Então uma questão é eu ter a lei do pecado, da morte, que tenta tomar a minha vida. Então de repente eu tenho um sentimento de ira, é um sentimento. De repente eu tenho um pensamento que não é legal. Aquilo vem de mim, é algo que não é de mim, é algo que vem de dentro. Não foi eu que criei aquilo. Mas a partir do momento que o pecado, a natureza pecaminosa, ela quer dar o seu fruto, e eu simplesmente posso decidir falar o seguinte: eu não vou ficar irado, eu não vou falar isso, eu não vou pensar isso desta irmã, eu não vou pensar isso desse irmão, eu não vou retribuir o mal com o mal. Aí eu tenho a natureza pecaminosa, mas eu não manifesto o fruto da carne. Nós já temos a vitória sobre o pecado, meu irmão. Os pecados não podem mais governar a nossa vida. Ainda que a natureza pecaminosa nós temos, mas ela não vai governar. Quem vai governar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso, se você tem um pensamento: eu sou assim, irado, eu sou assim, tal, eu quero dizer para você, você era assim. Esse velho homem já morreu, ele foi crucificado com Cristo. Você não mais precisa dar os frutos da carne. Você, a partir de hoje, você pode viver de forma espiritual. Você hoje tem a vitória sobre os pecados, porque você é um novo homem, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas em algum momento você vai pecar, em algum momento você vai pisar na bola. Em algum momento, mulher, você vai ficar irada com seu marido. Em algum momento, homem, você vai dar uma resposta errada para sua mulher. E aí você vai entristecer a sua mulher e o Espírito Santo de Deus.
E aí o Senhor vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A luzinha vermelha acende dentro de você e você fala: errei. Aí você vai pedir perdão para o Espírito Santo, você vai pedir perdão para sua esposa. O Espírito Santo resolve rapidinho, a esposa demora um pouco, mas depois está tudo resolvido. É assim, não é, irmãos? O Espírito Santo pediu perdão, a comunhão já é restaurada, Daniel, rapidinho. A patroa demora um pouquinho mais. Ela existe, mas você tem que mudar, mas você tem que me ajudar mais. Aí tem uma cartilha que nós temos que cumprir para conseguir o tal perdão da esposa ou do marido. É assim ou não é? Mas o Espírito Santo de Deus, ele veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo também é quem nos regenera e concede a garantia da nossa salvação. A palavra regeneração está em Tito 3, verso 5. Eu quero ler com você. Diz assim: não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Foi pouco? Não, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é pelos nossos atos de justiça, não é por aquilo que eu faço que eu pratico, mas é pela misericórdia de Deus. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus, e aí Ele me salvou pelo lavar regenerador. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, e aí Ele derramou o Espírito Santo sobre você de forma generosa. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Irmão, você não foi recalchutado, você não foi dado uma melhorada em você, não. Você foi regenerado. Você morreu. Fala para o irmão que está falando, você morreu. Morreu. O velho Nivaldo morreu. Morreu. E quando você se batizou, aquilo que aconteceu no reino espiritual aconteceu aqui também no reino físico. Por isso, se você é salvo e não quer se batizar, tem alguma coisa errada. Porque todo regenerado, que aconteceu algo no reino espiritual, ele quer concretizar isso no reino físico também. Todo aquele que foi salvo, regenerado, ele também quer descer as águas, ele quer seguir o exemplo de Cristo. Então nós somos regenerados, nós não fomos recalchutados. Deus não deu, não é aquela, a Bíblia usa a palavra caiado, fala de sepulcro craiado. O que é o sepulcro craiado? É o túmulo que é pintado por fora de cal, parece que está tudo certinho, mas quando você abre, lá dentro está o quê? Podre. Então não é assim, você passou um gel, você deu uma melhorada por fora, não foi isso que Deus te fez com você, mas quando vai ver lá dentro de você, não, Deus mudou você completamente. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O que é regeneração, pastor? É uma mudança radical operada pelo Espírito Santo de Deus. Houve uma mudança radical na sua vida? Fazendo de nós novas criaturas, que nos leva a parecer com Cristo. Irmão, você está num processo de transformação. Eu sei que tem coisas que você gostaria que tivesse melhor, mas presta atenção, você não é mais quem você era antes. O Espírito Santo de Deus já te regenerou, já te transformou. Diga glória a Deus. O Espírito Santo também é a garantia da salvação. Efésios 1:3 diz assim: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quem te salvou? A palavra da verdade e o evangelho. A palavra de Deus é
poderosa, ela transforma a nossa vida, ela nos regenera, ela nos salvou. Irmão, você pode estar seguro da sua salvação. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Tem uma marca em você, uma marca profunda que não dá para ser tirada, arrancada. A palavra de Deus fala de amálgama. Você foi amalgamado com o Espírito Santo de Deus. O ovo, a farinha, para ir fazer o bolo, o que eu preciso? Ovo, farinha, fermento, leite, açúcar, um chocolatinho, porque para ficar gostoso, a manteiga, e aí você bate tudo. Você leva ao forno, fica pronto, um lindo bolo. Mas se eu pedir para você, tira o ovo, eu quero o ovo. Tem como tirar o ovo? Não, eu quero sem açúcar. Você colocou açúcar, tira o açúcar, não tem mais. Aquelas coisas que você juntou, colocou na forma, foi para o forno, virou uma outra coisa. Não tem como mais separar os ingredientes. Irmão, é o que aconteceu na sua vida. Você foi amalgamado com o Espírito Santo de Deus, e esse é o selo, é a garantia da sua salvação. Aleluia. Desculpe os irmãos assembleanos. Pastor Paulo, você foi assembleano por muito tempo? Nosso técnico de som também né? Eu respeito em quem acredita em perca de salvação, mas eu não consigo ver isso da palavra de Deus. Porque se eu fui amalgamado, não tem como mais. Eu sou salvo, eu sou transformado, eu fui regenerado, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor, então agora eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso pecar, eu posso cair na gandaia, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não perco a salvação. Presta atenção, o crente regenerado, ele não quer fazer essas coisas, porque isso tudo é do velho homem, isso tudo é da antiga criatura, da velha criatura. Esse já morreu, esse que vivia essas coisas não existe mais, ele morreu. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós queremos cultuar, nós queremos adorar, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos ser fiel à nossa esposa, nós queremos honrar ao Senhor, nós queremos fazer a obra de Deus. E quando nós erramos, o Espírito Santo de Deus acende a luz, e nós falamos: Espírito Santo de Deus, me perdoa o meu erro, a minha falha. Pode ser um erro pequeno diante dos homens, pode parecer um erro escandaloso e grande diante de Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Irmão, sinto que eu tenho que falar isso para você. Se você está aqui debaixo de condenação, se você acha que o seu pecado não tem solução, não tem perdão, eu quero dizer para você, você está diminuindo a obra da cruz. Você está dizendo que o seu pecado é maior que a obra que Jesus fez. Você está dizendo que para você não tem solução. Então você está dizendo que Jesus, aquilo que Ele fez é maior do que o que você fez. Quero dizer para você, o que Jesus fez é muito maior do que qualquer coisa que eu e você possa fazer. Então, você hoje pode ter certeza da sua salvação. Você não está mais debaixo do medo, você não está mais debaixo da condenação. Você pode desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você pode desfrutar da alegria. Você pode desfrutar da vida abundante. Diga glória a Deus. Terceiro, para mim não me empolgar muito, são 5 pontos. O Espírito Santo é quem nos santifica. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem o quê? Salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e na fé, na verdade. Porque Deus os escolheu antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa palavra santo, irmão, é separado. Você foi separado para Deus. Você pertence a Deus. Você tem uma marca, você tem um selo, você pertence a Ele. Você foi comprado, você tem um dono. A sua vida não é mais sua. Eu fui comprado.
Eu fui comprado no mercado de escravos. Eu era escravo de Satanás. Eu estava no mercado de escravos. Aí o Senhor Jesus foi lá e me comprou pelo precioso sangue de Jesus. Agora eu tenho um dono, eu pertenço a Ele. Eu não faço o que eu quero da minha vida, porque eu pertenço a Ele. Eu não governo minha vida, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, que Ele me comprou e me selou. Agora é o Espírito Santo de Deus que dirige a minha vida. Deus, Ele poderia apenas nos salvar. Deus poderia apenas nos incluir no reino dEle, como escravos. Mas Ele não fez só isso. Ele nos comprou, regenerou, colocou o selo. E sabe o que Ele fez? Nos chamou de filhos. Somos filhos. Temos direito à herança. Temos acesso às riquezas celestiais. Podemos desfrutar de tudo que tem na casa do Pai. Enquanto estamos desse lado do céu, irmão, a vida é maravilhosa. Tem coisas extraordinárias que Deus separou para mim e para você. Mas a nossa maior esperança é a sua volta, porque Ele virá buscar a sua noiva, Ele virá buscar a sua igreja. Eu e você, nós habitaremos com Ele na eternidade. Aleluia! Então por isso, irmão, seu casamento pode ser uma bênção hoje. Sua casa abençoadíssima, provisão, prosperidade. Você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter a sua casa, você vai ter uma vida abundante aqui na terra. Mas tudo isso é pequeno diante daquilo que Deus tem separado para mim e para você na eternidade. Tem gente que acha que foi santo e separado por Deus para sofrer. Como é que está, irmão? Luta. Como é que você está, irmão? No deserto. Como é que você está, irmão? No estreito de Jeová. Irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o Deus que te salvou, te comprou, te regenerou, Ele é um Deus dadivoso, generoso, abençoador, rico em graça e misericórdia. E Ele quer fazer com que você, filho, viva uma vida abundante. Essa mudança que aconteceu em nossa vida, né? Nós somos santificados, nós pertencemos a Ele. Irmão, agora o seu corpo não é seu. Fala para a pessoa que está do seu lado: esse corpo não te pertence mais. Já ouviu falar isso em algum lugar, né? Aonde foi? No encontro? Esse corpo não te pertence mais. É do Senhor. Duas coisas. A Bíblia diz que é do Senhor, mas a Bíblia também diz, homens, que esse corpinho aí é da sua esposa. Mulher, a Bíblia diz o seguinte, presta atenção, mulher. A Bíblia diz que esse corpinho aí não é mais seu, é do seu marido. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Eu posso viver hoje, porque foi conquistado na cruz do Calvário, saúde integral no meu corpo. Mas é lógico, tem a minha parte nessa saúde integral. Pastor, mas você vai pegar no meu pé? Só um pouquinho. Cuida do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Se você negligenciar o cuidado com o seu corpo, você pode não chegar ao final da missão que Deus tem para a sua vida, ou você pode chegar no final da missão de uma forma muito ruim, coisa que Deus não planejou para você. Então presta atenção, você foi regenerado, salvo, transformado, santificado. Você pertence ao Senhor, o seu corpo pertence ao Senhor. As suas emoções também pertencem ao Senhor. Minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos, minha vontade, tudo é dele. Então eu não penso o que eu quero, não faço o que eu quero. Tudo passa pelo crivo da santidade. Tudo passa pelo crivo do Senhor. A palavra de Deus diz que um pensamento, antes de chegar à minha boca, antes de eu falar algo, Deus já sabe. Tem coisa que não fala. É um pensamento, a natureza carnal não pode estar para fora. Tem sentimentos que não vou manifestar, porque eu sou santo ao Senhor. Então presta atenção, as suas emoções pertencem ao Senhor. Você não precisa mais viver em depressão, em ansiedade, em medo. Sabe por quê? Os seus sentimentos apresentam ao Senhor na cruz do Calvário. A sua área intelectual, separei aqui, cognitiva, não tem no texto que vocês estão aí, foi eu que coloquei, também pertence ao Senhor. Irmão, Deus te deu a mente de Cristo. Deus quer te encher de sabedoria, conhecimento.
Eu creio piamente, irmãos, que Deus quer fazer com que na igreja dele tenha muitas pessoas sábias, cheias de conhecimento, pessoas que vão estar em faculdades importantes, pessoas que vão ser médicos, advogados, juízes. Não é porque eu acho que lá na esfera da sociedade a gente, não quero que quem vai mudar o evangelho. Eu creio o seguinte: Deus tem algo para nós. Deus vai dar sabedoria, unção, graça, favor. Irmão, Deus pode dar um insight, uma ideia. Você pode fazer um aplicativo, você pode se transformar num cara milionário. E eu creio que o Espírito Santo quer te dar essa sabedoria. Ele pode te dar. Você pode ser o maior dizimista dessa igreja, de Mauá, de São Paulo, com um aplicativo que você tiver um conhecimento, uma ideia. Então presta atenção. Eu e você pertencemos ao Senhor. A minha mente pertence ao Senhor. Então não fala mais, eu não sei, eu não consigo, essas coisas não entram na minha mente. Não, irmão, você tem a mente de Cristo. Você pertence ao Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é santo, você é separado, você pertence a Ele. E vou além, você pertence a Ele. Quando Deus te salvou, Ele salvou você, mas Ele puxou toda a sua família, a sua casa. Nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Presta atenção, quando você decidiu a servir a Jesus, é uma decisão muito séria que você tomou. Mas quando você veio para Jesus, você veio para Jesus. Mas eu creio, Deus vai salvar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. A nossa história e a história de toda a nossa geração foi transformada. Diga glória a Deus. A nossa área espiritual também foi mudada, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Agora nós temos o Espírito. Nossa área profissional, irmão, Deus tem algo poderoso na sua área profissional. A nossa área financeira, nós não lidamos mais com cartão de crédito como na velha criatura. Amém? Nós não vamos para o shopping, no bife da carne, como na velha criatura. Agora nós somos cheios do Espírito. E a nossa grana, o nosso dinheiro, o nosso cartão de crédito, ele também deve ser guiado pelo Espírito. Pastor, mas não está sendo, mas tem que ser. Pastor, mas não consigo. Agora vai vir o Espírito do Basílio. Quebra ele e joga fora essa porcaria. Você não domina ele? Ele te domina? Quebra e joga fora. Busca o Espírito, busca a glória de Deus. Aí depois você pega outro. Não tem controle de novo, quebra de novo e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca ele fora. Se o teu cartão de crédito estoura a sua vida financeira, arranca ele. Mas o melhor esse não é o melhor. O melhor é que você tenha um cartão de crédito, tenha dinheiro, tenha tudo isso, e você tenha o controle total da sua vida. E por último, eu quero falar uma área aqui, que Deus quer fazer, a questão do desfrute. Irmão, Deus, Ele quer que a gente desfrute. Eu sei que não está muito... A gente não fala muito disso, né? Mas Eclesiastes diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar. Quem gosta de comer? Beber e se alegrar do trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Comer, beber, se alegrar com o seu trabalho. Salomão está dizendo para nós aqui: somente Deus pode te dar. Ele quer te dar, sim ou não, irmão? Sim, somente Ele pode dar. Pois quem pode comer, beber e trabalhar, ou ter alegria, sem que tudo isso venha de Deus? Você pode? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que têm o seu prazer nele. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidades às pessoas que nele têm prazer. Irmão, você tem prazer de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, de cultuar, de servir ao Senhor, de ser consagrado a Ele, de fazer a obra dEle, de liderar a célula, de abrir a sua casa, de compartilhar, de evangelizar. Deus vai te dar sabedoria, entendimento e felicidade, porque você tem prazer em Deus. Quanto ao pecador, Deus os encarrega de ajuntar
armazenar riquezas, para quê? Para entregar para você que agrada a Deus. Está vendo o ímpio que está na sua frente? Tem mais dinheiro que você? Quem conhece sim? Seu chefe, seu vizinho. Irmão, se você começar a buscar Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, e começar a servir o Senhor, estou falando heresia ou está na Bíblia? Deus vai pegar do seu vizinho, ele está juntando, mas não é para ele, vai vir na sua mão. Porque você busca a Deus, você serve a Deus, você honra a Deus, você tem prazer nele. Deus vai pegar do ímpio que está juntando, e o dinheiro que está na conta dele vai vir para a sua conta. O carro que ele está comprando, as coisas que ele está fazendo, que ele está planejando, a aposentadoria dele vai vir parar na sua mão. Como que é esse segredo, pastor? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que têm prazer nele. Eu quero dizer para você, irmão, se você buscar a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, nesta terra, você vai viver uma vida abundante. Aqui você vai ter muito prazer, aqui você vai ter muita alegria, aqui você vai ter muita prosperidade. Por último, 4. O Espírito Santo é quem transforma o nosso corpo em santuário e habitação. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Lembra? O seu corpo não te pertence? Está aí. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Para que é o seu corpo? Para glorificar a Deus. E meu corpo? Seu corpo não te pertence. É o que? Habitação de Deus. É santuário do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus ele ordenou, né, que fosse feito ali a tenda da congregação, a tenda onde Deus se manifestava, né, o tabernáculo, a arca também foi feita por Deus, a arca onde manifestava a glória de Deus, ali na arca, Deus ele deu todos os detalhes de como deveria ser feito, né, o templo de Salomão, Deus também, ele deu todos os detalhes de como deveria ter sido feito. Desses lugares manifestavam a glória de Deus. Ali era um lugar de reverência, ali era um lugar de holocausto, sacrifício, ali era um lugar que tinha um sumo sacerdote, e ali é um lugar onde Deus se manifestava. Isso é Velho Testamento, tudo isso acabou. Aí Deus ele acaba com tudo isso, e Deus ele vem habitar dentro de você. Agora você é o templo do Espírito Santo. Se você foi um bom católico, quem foi um bom católico aqui? Quem foi um católico meia boca? Se você foi um católico, um bom católico, você não passava em frente de um prédio de uma igreja católica sem fazer o sinal da cruz. Quem concorda comigo aí? Você não entrava no prédio da igreja católica de bermuda, de boné. Você não falava, fazia fofoca lá dentro, lá, sei lá. Por quê? Porque lá é templo. É um lugar que, né? Então, você quando ia falar com um padre, um sacerdote, né? Alguém que é um representante de Deus aqui na terra, você talvez até foi se confessar lá para o padre. Quem foi já confessar para o padre alguma vez? Aleluia. Então, talvez você viveu tudo isso, mas presta atenção. Tudo isso é religião. Falando do Velho Testamento, tudo isso é Velho Testamento. Agora você é templo do Espírito Santo de Deus. Você estava zelando e respeitando outra coisa. Mas eu quero dizer para você, agora você é a habitação de Deus. Os seus olhos não podem ver qualquer coisa, a sua mão não pode tocar qualquer coisa, você não vai em qualquer lugar, o seu corpo ele não pode se deitar com uma prostituta, com uma meretriz, porque não pode misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano, porque você não pode levar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você para participar e compactuar de um pecado. Você é templo do Espírito Santo de Deus, então você foi chamado para viver em santidade, porque você é templo, você é morada. Pouco é falado sobre isso, irmão, mas o maior pecado que você pode cometer, o que eu posso cometer, é contra o meu próprio corpo. O pecado sexual, o pecado da imoralidade, é o pecado mais terrível, porque é contra o templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Esse é um lado. O outro lado, irmão, é que agora você pode manifestar a glória de Deus. Você pode invocar.
Moisés entrava na tenda da congregação, e aí descia a nuvem de glória, e todos ficavam olhando. Somente Moisés ali tinha um relacionamento face a face com Deus, e recebia algo da parte de Deus, e ele saía da tenda da comunhão para dizer o que Deus disse. Velho Testamento. Você não precisa entrar em tenda nenhuma, você não precisa fazer nada dessas coisas, você não precisa ficar observando o que eu estou fazendo, nem o que o louvor está fazendo. Você pode simplesmente dizer: Santo Deus, maravilhoso, eterno. Você pode invocar Deus, e Deus se manifesta na sua vida. Diga glória a Deus. Posso falar mais um para ir embora? Eu tenho que falar 5 pontos hoje, semana que vem tem mais 5. Quinto, o Espírito Santo é quem nos guia a toda verdade. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer te ensinar toda a verdade. O Espírito Santo quer dizer o que está no coração do Pai. O Espírito Santo hoje, irmão, ele está fazendo algo sobre a terra. O Espírito Santo tem algo para manifestar no meio da igreja. O Espírito Santo tem algo para realizar nesta igreja local e nesta cidade. E o Espírito Santo quer revelar para você. Ele quer falar para você o que ele quer fazer. E aí, nós não vamos fazer algo e pedir para Deus abençoar. Não, nós vamos descobrir o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer atrás de nós. E nós vamos seguir a direção do Espírito. Quando Ele revelar a verdade, o propósito, o chamado, eu não vou mais viver de qualquer jeito, eu vou viver o propósito, o chamado. E quando eu seguir o Espírito Santo de Deus, eu estou fazendo parte de um grande avivamento. Deus tem um avivamento para você pessoal. Deus tem um avivamento para a sua casa. Deus quer salvar toda a sua família. Deus tem algo para realizar aqui nesses cultos de quarta-feira. Deus tem algo para realizar nos cultos de domingo. Deus tem coisas para realizar na sua casa, na sua célula. As reuniões serão cheias da glória de Deus.